Papo de Prateleira, a sua coluna Radar, aqui no momento super especial e muito tradicional do agronegócio brasileiro, que é o encontro promovido no fim do ano aqui em São Paulo, na capital paulista, com o pessoal da Associação Nacional de Difusão de Adubos, a ANDA, que está sempre chamando os parceiros, os afiliados, o pessoal da imprensa, todo mundo para comemorar, bater um papo sobre tudo o que aconteceu em 2023 e, logicamente, ficar com a expectativa para um ano novo de muito trabalho do. E quem vai abrir aqui as nossas conversas aqui nesse evento super gostoso, aqui no prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, é o Monteiro, é o Eduardo Monteiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo da ANDA. Obrigado pela presença aqui no Papo Prateleira, tá, Monteiro? Obrigado a vocês pela presença, por estar prestigiando esse evento, que é o evento que fecha o ano da Indústria Nacional de Fertilizantes. Aqui vocês têm presentes mais de 100 associados. Oh, que maravilha, hein? Então, são 100 associados que fazem esse mercado de fertilizantes acontecer. Todo ano a gente costuma ter o tradicional comentário que nenhum ano se repete. E esse ano não foi diferente. A gente começou um ano de 2023 amparado por muitas incertezas, porque o ano de 2022 houve uma redução importante de demanda em função dos picos de preço, mas esse ano a demanda que se encerra está sendo surpreendente. A gente ainda não tem as estatísticas fechadas, mas certamente será um número acima das expectativas que tínhamos no início do ano. O ano passado a gente fechou em 41 milhões e 900 mil toneladas. Maravilha. Esse ano nós temos aqui os mais pessimistas falando em 44 e os mais otimistas falando em 46. Eu ficaria na coluna do meio 45 milhões, que vai ser um ano fantástico. Preços muito bons para o agricultor brasileiro. Insumo fundamental para a agricultura brasileira. Em nenhum momento essa indústria deixou com que faltasse. Exatamente. Então temos oferta aqui nesse momento satisfatória para atender nossas demandas, para que a gente possa continuar servindo o nosso agricultor e fazendo da agricultura brasileira essa pujança, esse grande líder, esse grande protagonista no mundo, em função de sermos o grande celeiro agrícola. E tanto é, Monteiro, que falando um pouco em relação ao que você respondeu, que é assim, o Brasil, na verdade, um ano complicado e difícil, principalmente desafiador por causa de preço, né? E aí eu estou falando de commodity, inclusive, né? E a comercialização do produtor que não foi feita da melhor maneira. Mas, na verdade, o plantio, que é o que a ANDA sustenta mesmo, que é o que a adubo fertilizante sustenta, fez a maior safra da história do Brasil, né? Que a gente não pode esquecer das coisas boas também, né? É isso aí, o Brasil produziu a safra recorde e a safra recorde foi impulsionada pelas culturas com adubo, com nutriente no solo e não pode faltar. E essa safra recorde fez com que este ano o consumo aumentasse, porque o nutriente é uma questão biológica. Claro. A planta suga o nutriente do solo. Então, naturalmente, o solo brasileiro esse ano precisou de mais nutriente. Então, esse número desse ano é bem maior que o ano passado, em função justamente dessa característica. E você mencionou, foi um ano atípico, porque a gente teve ali, em meados, final de fevereiro, uma correção forte no preço de soja, acompanhando uma correção forte Exato. no preço de milho, e isso mexeu nas relações de troca, mas o fertilizante se adaptou facilmente a isso. Então, a gente percebeu uma demanda muito forte, principalmente para a safra verão, onde essa demanda superou nossas expectativas. O Brasil começava um ano com estoque muito alto. No meio do segundo trimestre, esses estoques já estavam corrigidos. E hoje a gente fecha o ano numa situação razoável de estoques. O movimento de fósforo nesse momento, estoques, eu diria para você, dos 3 nutrientes, o que apresenta o maior nível de escassez, principalmente fósforo de alta concentração. O cloreto a gente vê como um mercado bem abastecido e o nitrogenado a gente vê um pouquinho acima da média, mas por quê? Porque a safrinha agora atrasou a demanda. A gente se defrontou nesses últimos dias com todo esse estresse hídrico no Brasil. Teve problemas em alguns estados produtores. E aí você teve replantio, você tem uma janela de plantio de safrinha apertadinha, né? Apertada, e isso faz com que o agricultor postergue a sua decisão de compra. Então, na verdade, a gente vê o estoque brasileiro como um todo, você não tem estatística oficial, mas os consultores estimam aí que a gente tem estoque suficiente para cobrir 3 meses e que dentro disso traz um bom conforto ao agricultor, mas eu já antecipo, o agricultor brasileiro que vai comprar adubo para o milho safrinha, nós estamos agora no dia 12 de dezembro, se não comprou ainda,
é desafiador. Tenha certeza do canal que você está comprando, tenha certeza que o seu canal vai ter o fertilizante lá, porque a gente tem gargalos logísticos importantes, porque a janela de safrinha é muito curta, é diferente da janela da soja, do soja-verão. Mas, de qualquer forma, é a indústria de fertilizantes, com toda a sua pujança, fazendo a diferença e ajudando a impulsionar esse agro no Brasil. E você sabe que eu não vou nem chamar de conselho, essa sugestão que você acabou de dar para o produtor, eu ouvi hoje à tarde, de um pessoal de um outro setor, da distribuição. Ele falando, produtor, planeja a sua safra, faça a compra, não fique esperando o preço baixar de algum ingrediente, insumo importante, já faça o seu custo, trave parte disso já, que aí você vai ter uma safra, mais um controle na mão em 2024. Você pensa, acho que parecido, né? Ah, sem dúvida. O racional é esse mesmo. Se você olhar as relações de troca hoje, as relações de troca estão muito favoráveis. Exato. E logística no Brasil é um grande desafio. A gente pega no período da safra, da colheita da soja, os preços tiveram uma forte correção porque faltou logística para exportação. E a logística para importação não é diferente, a logística reversa. E nesses períodos de pico, a gente tem fortes filas de navios nos portos brasileiros, a gente tem dificuldade de obtenção de caminhão para transporte e a gente não tem capacidade instalada para atender toda a demanda no mês de janeiro e fevereiro. Então, isso concentra demais, né? Gera esse gargalo logístico. Então, a indústria de distribuição está certinha em alertar nosso produtor, nosso agricultor, de forma a garantir que ele estará fazendo a sua comercialização do insumo no momento correto e, com isso, terá o seu insumo fertilizante abastecido na hora certa, porque isso é crítico para ele. E isso é muito necessário, o conselho aqui do Monteiro, gente. A gente deve colher uma outra muito boa safra, segundo a Conab, não 320 milhões, aproximadamente 317, mas a gente tem a possibilidade de, em 2024, organizar muito melhor. Desde o plantio, desde aqui, ó, o planejamento da compra, garantir um insumo fundamental, tá? Que é o adubo, gente, para a lavoura, até a coisa final, que é a negociação da safra. Queria agradecer demais suas sábias palavras em falar assim, para a Anda, para você, para a sua família, um Feliz Natal e um belo 2024. Muito obrigado, desejo o mesmo a vocês, a essa importante publicação que nos acompanha o ano todo. É um grande prazer estar falando com o seu público, o agricultor brasileiro que está lá no campo fazendo a diferença, fazendo a coisa acontecer, e vocês nos ajudam a transmitir essa mensagem. Trombetiano. É isso aí, então, aproveitar para desejar também boas festas, não só a vocês, mas ao nosso público, ao agricultor brasileiro. Sucesso em 2024, recheado de safras cheias e de desafios a serem cumpridos aqui com louvor. Um abraço. Assim como eu também transmito aqui o abraço que o Carlão mandou direto lá de Doha para você, porque não podia estar aqui, porque está lá no finalzinho da Copa. Mandou um abraço para você também, um Feliz Natal. Muito obrigado, um abraço para o Carlão também, essa referência do jornalismo da agricultura brasileira. Carlão, um abraço. Que maravilha, gente. A agricultura brasileira, que o Eduardo Monteiro acabou de falar, o homem que comanda aqui o conselho lá da ANDA, a Associação Nacional de Difusão do Adubo, que é simplesmente o início de toda essa potência de produção do agronegócio brasileiro, que é o material que fertiliza o solo para a planta, a semente poder crescer bem. Papo de prateleira com o homem que comanda a ANDA, direto aqui de São Paulo, aqui do prédio da Fiesp.